Olá, o vídeo de hoje é para você que faz a seguinte pergunta: por que aquilo que aconteceu no passado ainda traz dano para mim, ainda me machuca tanto? Por que o passado da minha esposa e do meu esposo ainda me machuca tanto? Esse vídeo é para você. Amados, a vida tem me mostrado que existem duas maneiras da gente resolver o nosso passado. Uma é colocando uma pedra nele e de fato não resolvendo, sendo uma ação paliativa, deixando ele ali guardado. Eu fico fugindo dele. Ou seja, eu não quero que ele me incomode, mas às vezes ele volta, mas eu também decido não resolvê-lo. É aquela história mal resolvida, né? E existe uma outra maneira, que é de fato trazendo solução para aquela dor. Eu te convido hoje a entender como resolver definitivamente a tua história com o teu passado, a realinhar a história de Deus para a tua vida. Para isso, nós vamos ler aqui o livro de Gênesis, a história de José rapidamente. Serão 2 versículos que eu vou ler, mas eu quero te situar um pouco antes. José, quando jovem, foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios e este foi colocado na condição de escravo. Mas mesmo sendo vendido como escravo, a história dele foi acontecendo e ele se tornou governador do Egito. E todo mundo passava por uma grande fome, mas o Egito tinha comida. E por isso os irmãos de José, aqueles que o venderam ainda lá no passado, foram até ele para buscar comida. E num primeiro momento José não disse que era ele, o irmão. Mas chegou um momento que José de fato decidiu abrir o coração para seus irmãos. E é isso que nós vamos ler em Gênesis 45, versículo 1 e 2. Diz assim: José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Primeira parte do versículo 3. Então José disse a seus irmãos: eu sou José. Amados, eu imagino aquela cena, um choro tão grande, um grito tão alto, porque ele estava sozinho e todos os egípcios ouviram, até Faraó ouviu. Ou seja, aquele choro trazia uma dor muito grande de José. E eu não entendo porque, eu não entendo, porque ser vendido pelos seus irmãos, conseguir vencer tudo aquilo, deve ser algo doloroso de fato. Mas ele estava cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Ele estava sendo usado por Deus, inclusive para revelar que o mundo passaria fome e por isso ele se tornou governador. Mas mesmo sendo usado por Deus, ele ainda trazia uma ferida. Tanto é que ele se esconde dos seus irmãos. E o nosso passado, mal resolvido, nos faz criar uma máscara. Nos faz criar um personagem. Você concorda comigo que José, não se revelando aos seus irmãos, ele trazia com ele uma máscara? Ele não estava sendo quem ele era de fato. Ele não estava tendo a sua identidade de fato. Aceitar o seu passado é fundamental. É o passo que nós já aprendemos. Mas resolver o teu passado tira você da condição do cativeiro. Aceitar o seu passado é essencial. Mas deixar o seu passado ter autoridade sobre a sua vida é colocar na condição de prisioneiro. Enquanto nós não aceitamos o nosso passado, enquanto nós não acertamos de fato com o nosso passado, a gente não é de fato quem o Senhor quer que nós sejamos. Nós sempre teremos máscaras que irão nos impedir de sermos essência, que irão nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E muitas vezes nos colocará na situação de dúvida. Porque nós vamos estar sempre pensando: mas eu não consigo ser eu de fato. Essa dor aqui continua me machucando e eu deixei ela ali de lado, mas eu ainda não resolvi. Talvez hoje, amado, nesse vídeo, até o final comigo, seja o dia de você dar o grito
de libertação. Seja o dia de você falar de fato: Senhor, eu quero resolver aquela história do passado. Hoje eu libero perdão sobre aquela pessoa. Hoje eu decido ligar e pedir perdão. Hoje eu decido realmente deixar no passado o passado do meu marido ou da minha esposa. Eu decido não mais compará-la com ninguém. Porque você decide voltar à sua essência e não carregar mais nenhum tipo de máscara. Perceba que José, com marcas do passado, com a ferida do passado que ele decidiu não resolver, criou toda uma história e um contexto para trazer para perto de si o filho caçula, Benjamim. E quando ele tenta trazer Benjamim para perto, criando toda uma emboscada, seus irmãos falam: não, por favor, eu fico no lugar de Benjamim, porque meu pai vai morrer se Benjamim não voltar para casa, que era o filho caçula, porque meu pai já perdeu um irmão. E é antes disso, nesse momento, que José revela, porque aí José olha e fala assim: eles entenderam tudo o que aconteceu, eles não vão repetir o erro deles do passado, mas eu estou aqui gerando um erro, mas eu estou aqui ainda não sarado, mas essa ação decide romper com aquela dor, com aquela ferida que estava aberta. Amados, eu sei que resolver um problema do passado, pedir perdão, liberar perdão, tomar uma ação no presente para resolver, dói, gera dor, eu entendo. É como se fosse o metiolate no passado, né? Eu lembro do metiolate, que a gente tinha medo de deixar o metiolate. Hoje ele não arde mais, é um metiolate gourmet, né? Mas no passado o metiolate era aquele que ardia. E a gente, quando criança, tinha pavor, mas era tão necessário passar o metiolate para que aquilo não continuasse gerando infecção, para que aquilo não ganhasse uma medida maior, para que aquilo não se tornasse um problema maior. E é assim a nossa vida. Quando a gente decide prolongar aquela dor, não sarar as feridas, a gente permite com que ela continue causando dano na nossa vida. A gente até é usado por Deus como José estava sendo usado, mas a gente não é sarado. Você quer ser sarado? Ou você quer ser surpreendido com uma história do seu passado que pode voltar à tona a qualquer momento? Fechar histórias é fundamental. Ainda que seja uma decisão que você tenha que tomar com você. E por isso eu digo liberar perdão. A falta de perdão, amados, só faz mal a quem traz, de fato, aquela dor. Quem não libera o perdão. É como se colocasse um veneno dentro de você e você não liberando o perdão, você deixa esse veneno ficar ali. E ele te aprisiona. Não espere que o outro aconteça, que o outro mude para que você seja liberto de algo. Decida você, nesse dia, se libertar. Essa semana, algumas semanas atrás, eu fui abordado por uma pessoa falando de passado comigo. E, irmãos, foi uma dor muito grande que eu senti por essa mulher. Porque a mulher me disse assim: Alex, eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu passado. Porque eu vi meu pai matar a minha mãe na minha frente. Eu poderia falar para ela: eu imagino a dor que você está sentindo, mas nem eu imagino essa dor, ninguém imagina, só quem viveu essa situação pode dizer. E eu fui buscar psicólogos, eu fui buscar pastores, eu fui orar, eu cheguei a um ponto de falar: Deus, por que eu? Eu estou aqui caminhando. Eu imagino, essa mulher deve sofrer tanto. E isso trouxe um dano para a vida dela, que ela me disse ser diagnosticada com transtorno borderline. E eu já vivi com pessoas que têm borderline e só eu sei o quanto essa dor quanto é difícil viver nisso, porque vive em mundos diferentes, rapidamente muda de uma hora para outra. E aí eu disse para ela: você precisa de ajuda terapêutica, você precisa de psicólogo, você precisa de psiquiatra, mas você precisa de Deus. Você precisa romper essa história. O teu pai, preso, ele está pagando. Mas você também está pagando um preço que você não plantou. Você também está no cativeiro, enquanto você não decidir perdoar e resolver
toda aquela cena do passado. Eu sei que é difícil, mas enquanto você não liberar o perdão para o teu pai, você não vai conseguir fechar essa história e você estará se colocando no cativeiro junto com ele. É fácil? Não. Vai doer? Provavelmente. Mas é necessário resolver para que você seja livre, para ser quem o Senhor quer que você realmente seja. O Senhor nos libertou, amado. O Senhor veio, se tornou o homem para que todos os nossos pecados fossem perdoados. O Senhor veio até a terra, de carne e osso, viveu para religar nós, humanos, a Ele. Ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que todos os nossos pecados fossem apagados. E é isso que o Senhor diz para você nessa noite. Filha, filho, eu já paguei um alto preço por você, preço de sangue, e eu sei que dói muitas vezes o seu passado, mas não é isso que eu quero para a tua história. Eu quero que você resolva, você não muda o que passou, mas eu trago uma nova história para você. Dê o seu grito de liberdade nesse dia como José deu, para que toda a história seja sanada, seja sarada e você viva o novo de Deus na tua vida. Por mais que seja difícil, que hoje marque um novo tempo na sua vida, um tempo de resolução. E eu peço a você, eu te chamo a fazer o grito de José em um ato profético. Grite onde você estiver, mas tome a atitude de revelar aquilo que sara a tua dor. José revelou: eu sou José, seu irmão. Naquele momento, a máscara cai e a identidade do Senhor sobressai com a ferida sendo coberta. Qual o seu grito de liberdade hoje? Esse grito representa o rompimento com dores antigas, porque enquanto você virar e permanecer nesse lugar, dificilmente você viverá o novo de Deus na tua vida. Deus te abençoe rica e abundantemente. E eu peço, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vencer a sua história do passado e que tanto impede de viver um novo de Deus.